Bom, pessoal, vamos lá. Vou mandar esse arquivo PDF para vocês. Então, vocês vão abrir o PDF. Vocês estarão aqui com o triângulo elétrico, né? Então, lembrando que para eu fazer o cálculo de qualquer uma das grandezas do triângulo, eu vou tampar a grandeza do triângulo e vou calcular o que a gente tem. Então, por exemplo, eu quero descobrir o R. Então, eu tampo o R aqui. Eu vou acabar fazendo V, né? No nosso caso, U, né? A gente está chamando de U, cara. Então, a gente vai fazer U dividido por I. Esse vai ser o nosso R. Ah, não quero calcular o R, eu quero calcular o I. Então você vem aqui, tampa o I, tampou o I, vai ficar. Eita, nós. Aqui, ó. Agora tá aqui. Aí. Então, tampei o I, vai ficar I igual a U dividido por R. Tá dando umas travadas aqui, pessoal. Tô com um monte de coisa aberta aqui, então o computador tá dando uma gargalada aqui. E eu quero calcular o U, você vem aqui, tampa o U e já era, beleza? Faz R vezes I. Top. Então, coloquei aqui então um resuminho sobre associação em série, beleza? Coloquei um circuito aqui que a gente vai calcular as coisas desse circuito. Terminei o resuminho aqui, tá? Coloquei associação em paralelo. Coloquei mais um circuito, a gente vai resolver esse circuito. Coloquei as equações aqui e por fim os exercícios, tá? Eu tentei deixar os exercícios sem desenho, que é para você ter noção de como vai ficar o desenho, tá? Então se você precisa do desenho para conseguir entender, faça o desenho do exercício e aí você resolve o exercício, beleza? E no fim aqui tem o gabarito, tá? O que são esses asteriscos aqui? A gente já combinou, né? Os asteriscos significam o nível de dificuldade do exercício. Um asterisco fácil, dois médio, se eu não me engano eu não coloquei nenhum 3, isso, não coloquei nenhum 3. Tá? Falei que eu ia fazer 12 exercícios, mas acho que 8 aqui já vai dar conta do que a gente precisa fazer, beleza? Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar e vamos resolver esse primeiro exercício aqui, esse primeiro exemplo, deixa eu tirar um print aqui e voltar para essa tela, que aqui eu consigo escrever de forma mais tranquila. Então o que a gente tem aqui? A gente tem, primeiro de tudo, uma associação em série, e eu tenho aqui três resistores. Um resistor que eu vou pintar de vermelho, um resistor que eu vou pintar de azul e um resistor que eu vou pintar de verde. E aí quando a gente for conversar eu falo vermelho, azul e verde, tranquilo? Primeira característica que a gente tem, na associação em série, eu vou ter então a mesma corrente sendo transmitida por esse fio. Então vem uma corrente aqui, passa pelo resistor vermelho, ela continua aqui, passa pelo resistor azul, ela continua aqui, passa pelo resistor verde, ela continua e ela vai fechar lá. Nossa senhora, passei uma linha reta, ficou tudo torto. Aí ela vai fechar aqui, ó. Beleza? Então essa corrente que vai passar por tudo isso daqui seria a parte amarela ali, beleza? Tá, então o que eu posso pedir para vocês? Para vocês calcularem. Primeira coisa que geralmente eu vou pedir, tirar esse fundo aqui, é o resistor equivalente, tá? Então meu resistor equivalente é o que a gente chama de REC. Vamos calcular ele aqui, ó. R igual a E, R e Q, é o REC. Associação em série, o que eu faço? Eu somo os três caras, somo todo mundo que está aí, beleza? Então eu vou ter aqui, ó, 4 mais 5 mais 7. Top? 4 mais 5, 9. 9 mais 7, 16. Então eu tenho 16 ohms. Esse é meu REC. O que significa isso? Significa que é como se eu tivesse um circuito assim, ó. A fonte de tensão aqui e um resistor só de 16 ohms. Tanto faz onde eu vou desenhar esse resistor, vou desenhar ele aqui. Então é como se eu tivesse um resistor só de 16 ohms, beleza? E continuo aqui com 8 volts. Top. Então calculei o REC em série. O que mais que eu posso querer calcular? Bom, eu posso querer calcular a corrente que passa nesse circuito, que é aquela corrente amarela que eu fiz para vocês. Como que eu faço isso? Eu tenho que ter lá o triângulo. Né? Então, se você lembrar lá do triângulo que eu acabei de mostrar para vocês, U sobre R dividido por I. Eu quero calcular a corrente. Então, eu vou tampar a corrente aqui, eu vou fazer U dividido por R. Mas que R que eu vou usar? O vermelho, o azul ou o verde? Nenhum deles. Você vai usar o REC. Por que eu vou usar o REC? Porque eu não quero a corrente que passe em todo mundo. E quem quer todo mundo junto? É o REC. Então eu vou usar esse cara, o resistor equivalente, para fazer o meu esquema aqui. Então vai ficar 8 dividido por 16. Esse é o valor da minha corrente.
Então, corrente igual a 8 dividido por 16, a minha corrente vai dar meio ampere. Pode dar com vírgula? Pode, claro que pode. Beleza? Como eu acabei de falar para vocês, a corrente que vai passar por todo mundo é meio ampere. Então, a corrente que passa nesse circuito todo aqui, meio ampere. Top. O que mais que eu posso querer calcular também? Eu posso querer calcular a tensão elétrica, a DDP, ou a voltagem que cai em cada um desses resistores. Como que eu faço isso? Bom, eu quero calcular agora o U que cai em cada um dos resistores. Tenho aqui o meu triângulo. Quero calcular o U, tampo o U, vou fazer R vezes I. Mas que R eu vou usar? O vermelho, o azul, o verde ou o REC? O REC eu não vou usar. Por que eu não vou usar o REC? Porque usando o REC eu descubro algo sobre todo o circuito. E eu não quero a tensão de todo o circuito, porque eu já tenho a tensão de todo o circuito aqui, que é 8 volts, beleza? Então, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que usar o R de cada um, porque eu quero saber o U de cada um, beleza? Então, se eu for fazer o U vermelho, que é a tensão que cai no resistor vermelho, a DDP, a voltagem que ele consome, vou fazer U igual a R vezes I. Quem que é meu R? O R do vermelho é 4. Quem que é meu I? Acabei de calcular, meio ampere. 4 vezes meio, 2 volts. Ok? Ah, e o do azul? Bom, vamos lá. Vou usar o R do azul. Então, U igual a 5 vezes meio. Ou 5 vezes meio é metade de 5, 2,5. Multiplicar por meio é igual a dividir por 2, né? E agora eu vou fazer o do verde. Vou usar o R do verde, 7 ohms, e vou multiplicar pela corrente. Metade de 7 é 3,5. Top. Agora, qual que é a prova real que eu ensinei vocês mesmo? A prova real é você somar esses caras aqui. Eu esqueci de deixar as unidades, né? Vou deixar em preto mesmo aqui, ó. Então, 2,5 mais 3,5 dá a mesma coisa que 3 mais 3 dá 6. 6 mais 2, 8 volts. Voltei pro cara aqui, ó. Voltei pro cara aqui. Então, beleza. Minha tensão é de 8 volts ao todo. Então, aqui eu calculei tudo que eu precisava calcular. Calculei o REC, calculei a corrente, que é a mesma para todo mundo, e calculei a tensão, que é diferente para cada um dos caras em série. Beleza? Então, é assim que a gente calcula tudo que a gente pode calcular num circuito em série. Beleza? Vamos agora calcular aqui do circuito em paralelo. Então deixa eu abrir o meu PDF aqui. Vamos tirar o print desse cara. E agora a gente está na associação em paralelo. Vou jogar para cá. E trazer para cá. Bom, em paralelo, quais são as características que a gente tem? Em paralelo, a corrente que circula pelos resistores é diferente. A DDP é a mesma para todo mundo. Aí essa daqui a gente não vai usar, né? Mas se um dos caras queimar, todos continuam funcionando. E aqui é a forma da gente calcular a resistência elétrica. Eu vou optar por fazer essa daqui, tudo bem? Mas você pode optar, se você quiser, por calcular essa daqui. Vai a gosto do freguês aí, como eu falei para vocês, beleza? Então eu vou só tirar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, ó. Tá? E já vou mandar ali para nós também o triangulinho. Cadê o triangulinho? Aqui o triangulinho. Vou tirar o print dele aqui. Start aqui no aplicativo. Eita, nós. Não foi. Vamos lá aqui. Joga pra cá aqui. Beleza, diminui o tamanho dele. Top. Então ficou aqui pra nós. Vamos lá então, o que a gente tem aqui? Vamos calcular tudo que a gente pode calcular de novo. Tá? Vamos calcular primeiro o REC. Geralmente a gente vai precisar do REC. Nem sempre, mas geralmente, tá bom? Bom, como que eu calculo o REC então em paralelo? Ó, tá aqui, beleza? Só que isso aqui a gente só pode fazer em dupla, beleza? Só pode fazer em dupla. Então, quais são as duplas que eu vou escolher? Como aqui eu tenho 4 caras, eu vou fazer 2, depois 2 e depois junto o resultado deles. Então eu vou pintar aqui, ó, esse cara de vermelho, esse cara de azul, esse cara de verde e esse cara de amarelinho aqui, beleza? Então aí fica mais... Opa, ficou ruim aqui. Esse cara fica mais... pintando assim fica mais fácil pra gente conversar. Então primeiro o que eu vou fazer? O azul e o vermelho juntos. Tá? Por quê? Porque aí eu deixo o verde e o amarelo, que são iguais, e eu já ensinei pra vocês um jeito rápido de fazer quando eles são iguais, pra gente fazer juntos. Então aqui eu vou calcular que eu vou chamar de R1. Tá? Por que R1? Porque é o REC1, a resistência equivalente do primeiro. O nome que você vai dar não importa. Pode ser Ronaldo, Geraldo, tanto faz.
Então eu vou calcular o REC do vermelho e do azul. Como que eu faço? Multiplicação pela soma. Multiplicação pela soma. Top? 2 vezes 4, 8. Nossa, por que eu coloquei 6 aqui? Viajei. 2 vezes 4, 8. 2 mais 4, 6. Essa conta aqui vai ficar ruim pra gente porque vai dar uma dízima. Beleza? Mas vamos que vamos aqui, ó. Dá para eu simplificar esse cara. 4 sobre 3. Beleza? 4 sobre 3 dá 1,3333333 ohms. Mas vamos usar o 4 sobre 3, porque fica melhor pra gente. Tudo bem? Aí vamos usar o verde e o amarelo. Tudo bem? Então vou chamar de R2 aqui. Bom, eu já ensinei para vocês que toda vez que eu tenho resistores iguais, eu posso pegar o valor de um deles e dividir por quantos tem. Quantos iguais eu tenho? 8 e 8 eu tenho 2. Então pego o valor de um deles e divide por quantos tem. 8 dividido por 2 dá 4 ohms. Beleza? Então, poderia fazer multiplicação pela soma? Poderia, você cair em 4 ohms do mesmo jeito. Tá? Então agora o meu circuito ele ficou algo mais ou menos assim. Ó. Tem a fonte de tensão aqui, vem um caminho para cá. Tá? Nossa, ficou bem reto, né? Mas tá bom. Só para a gente treinar aqui. Então eu fiquei com 2 resistores em paralelo agora. Um com 4/3 de ohm e outro com 4 ohms. Beleza? Agora, e aqui continua sendo 5 volts. Agora eu preciso fazer o REC desses caras aí. Tá, eu já usei então o método da multiplicação e soma, já usei o método da conta, vamos usar agora o método o geral lá, né? Que é o quê? 1 sobre REC igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. 1 sobre 4/3, pessoal, é divisão de fração, dá na mesma que copiar e invertendo. Então, ó, isso aqui é a mesma coisa que só inverter, ó. Opa. Nossa, deve estar, nossa, caiu para 5 frames aqui, deve estar uma delícia o vídeo aí para vocês. 3/4. Beleza? Então dá na mesma que inverter esse cara aqui. Fechou? Então ao invés de escrever 1 sobre 4/3, eu vou escrever 3/4. Beleza? 3/4. Posso fazer sempre isso? Pode sempre fazer isso daí. Beleza? E aqui 1 dividido por 4, que é meu outro resistor. Tá, então o que vai acontecer aqui? Eu não vou nem precisar fazer MMC, porque todo mundo aqui embaixo é 4. Então vai ficar 4 sobre 4. Gira os caras, né? Então meu REC vai ser 4 sobre 4, que é 1 ohm. Pô, facilitou a minha vida aqui então, hein? Então REC geral, ou seja, o meu circuito vai ficar um negócio assim, um resistor aqui, e um negócio assim de 1 ohm, e aqui 5 volts. Top! Então cheguei aqui no meu circuito equivalente, um resistor de 1 ohm e 5 volts. Tá, já calculei o meu REC então, meu REC é de 1 ohm. Agora, o que eu posso querer fazer? Bom, eu sei que a tensão em todo mundo tem que ser 5 volts. Por quê? Porque é o quanto está o cara aqui. A tensão em paralelo é sempre a mesma. Então, eu já estou afirmando que é de 5 volts. Beleza ou não? Então, a tensão que cai em cada um dos caras é 5 volts. Eu nem preciso fazer esse cálculo, então, mais. Porque o meu U, no caso aqui, meu V, já está pronto. Top? O que falta eu calcular, então? Falta eu calcular a corrente que passa em cada um. Bom, tampa a corrente, eu vou fazer U dividido por R. Então vamos lá. Qual U eu vou usar? 5 volts, porque é o mesmo U para todo mundo. Então cai 5 volts no vermelho, cai 5 volts no azul, 5 volts no verde e 5 volts no amarelo. E qual R eu vou usar? Para descobrir a corrente de cada um, eu calculo o R de cada um. Então eu vou usar aqui em cima. Então para eu calcular a corrente do vermelho, o I do vermelho, eu vou fazer o quê? U dividido por R. 5 dividido por 2. 5 dividido por 2 dá 2,5. 2,5 amperes, né? Que é a corrente. E do azul? Bom, do azul é 5 dividido igual a 5 dividido por 4. Putz, 5 dividido por 4, aí complicou, né? Vai dar 1,25. Precisa saber fazer essa conta aqui, hein? Top ou não? Beleza, agora eu preciso calcular o do verde.
O do verde e do amarelo vão ser iguais, pessoal. Por quê? A tensão nos dois é igual e a resistência nos dois é igual. Então, o I do verde e o I do amarelo é 5 dividido por 8. Pô, calma lá. 5 dividido por 8, não consigo fazer de cabeça. O que você vai fazer então? Faz a conta normalzinha aí. Tá? Vai dar 0,75 se não estou enganado, mas vamos fazer aqui. Ó. 5 dividido por 8. Não dá, põe o zero aqui. Sobe o zero aqui. 8. Quantos 8 cabe dentro dos 50? 8, 16, 24, 32, 32 com 8, 40, 48, 56. Passou. Então são 6. Já tinha errado o meu palpite ali. Ah, 0,625, né? Então vai dar 6 aqui, que vai dar 48. Resto 2. Não cabe, né? Não cabe 8 dentro do 2. Taca mais um 0 aqui. Quantos 8 cabe dentro do 20? Cabe em 2, que dá 16. Resto 4. Quantos 8 cabe dentro do 4? Nenhum. Então abaixo o 0 aqui. Ah, eu não ponho o 0 aqui? Não, você só põe o 0 ali se eu tiver que emprestar 2 zeros aqui. Depois que você usou a vírgula, né? Então aqui vão caber 5, exatamente 5, né? Então o resultado aqui é 0,625 amperes. Fechou? Então esse é o meu valor aí de corrente em cada um dos caras. Isso é 0,625 no verde e 0,625 no amarelo também. Mas como é o mesmo valor, eu não vou copiar duas vezes. Tá? Aí você vai falar assim, pô, mas lembra daquela prova real que você fazia em série? Como que eu posso fazer essa prova real agora em paralelo? Lá em série eu somava as DDPs. Aqui em paralelo eu vou somar as correntes. Então eu vou somar 2,5 com 1,25 com 0,625 e 0,625 de novo. Por quê? Porque eu tenho dois caras que tem 0,625. 0,625 com 0,625, 1,25. A soma dá 1,25. Aí, então, nesses dois caras aqui eu tenho soma de 1,25. Com o azul, eu tenho 1,25 com 1,25, 2,5. Com o vermelho junto, eu tenho 2,5 com 2,5, dá 5 amperes. Então a minha corrente é de 5 amperes. Tá, mas qual é o valor da minha corrente total? Qual que tem que ser o valor da minha corrente total? Basta eu pegar aqui. Se eu quero saber o valor da minha corrente total, eu tampo o I, faço o meu U total dividido pelo meu R total. Quanto que é meu U total? 5 volts. E o meu R total? Dava 1 ohm. Lembra ali embaixo? Ó, tá aqui embaixo. 1 ohm. Então, eu vou fazer 5 dividido por 1, 5 amperes. Então, esse é o jeito de fazer a prova real. Pessoal, acho que o vídeo ficou um pouco travado pelo que eu dei uma olhada aqui no OBS de vez em quando, mas o que importa aí é a ideia, tá? O vídeo vai ficar com quase 20 minutos, mas eu separo ali no YouTube nos trechos, e aí à medida que você for fazendo o exercício, vai voltando aqui, caso você fique com dúvida, e vai tirando as dúvidas, beleza? Então, abraço para vocês, bons estudos aí, qualquer coisa estou à disposição. Falou!